A campanha para consertar não só o marco civil, mas os projetos de lei de interesse da sociedade que estão no Congresso sendo sabotados dessa forma, ela começou semana passada, durante a Copa das Confederações, com os jovens subindo no telhado e carregando pedra na frente da polícia para mostrar a insatisfação deles com aqueles que estavam do outro lado do vidro, né? O recado foi ouvido e houve um gesto, né, de que o recado foi ouvido, que durou pelo menos uma semana. Mas ninguém pode viver na rua o tempo todo com pedra na mão, isso é inviável. Então, a gente está num momento delicado em que, provavelmente, os que precisam ouvir a voz das ruas estão com os dedos cruzados esperando que a rua esqueça do incômodo que os levou a levantar a voz nelas, né? E eles voltem a fazer política como antes. Política é a arte de conspirar, né? Então, eles estão ali defendendo o interesse da lógica do capital, enquanto fingem que estão defendendo os interesses de quem os elegeu. Mas eu quero aproveitar a oportunidade do alerta e do apelo que o Sérgio fez, em consideração a admiração e ao respeito que eu tenho pela estatura intelectual do Sérgio, eu quero aproveitar essa oportunidade e divulgar a vocês em primeira mão a minha singela contribuição ao apelo que ele fez pela defesa da privacidade, da seguinte maneira: eu faço parte de um comitê multidisciplinar independente que tem tentado monitorar tudo que há de estranho no nosso processo eleitoral, que é uma espécie de berço de todos os esquemas de corrupção, já há algum tempo. Então, quando começou essa campanha massiva de recadastramento biométrico, eu fui procurado, inclusive, por colegas, para perguntar se não havia uma forma de resistir a isso ou de forçar a transparência sobre o que há por trás disso. Bem, então, inspirado por um colega vizinho de sala e outro do PSL Brasil, né, que me perguntou: escuta, em que lei eles estão baseando essa obrigação de entregar dados biométricos? Eu falei: foi a mini-reforma eleitoral votada em 2009 e sancionada pelo Lula. Sim, mas está lá o artigo? Eu falei: tá. Aí o cara foi lá e olhou e falou: mas é o mesmo artigo que eles suspenderam para que a gente não pudesse ter a conferência do voto por recontagem com voto impresso. Ah, é o mesmo? É. Então, aparentemente, eles estão sem base legal de coagir-nos, de obrigar-nos a entregar dados biométricos. Porque eu não posso dizer isso, mas eu tenho a suspeita, eu visto a carapuça de conspiracionista há muito tempo, desde o segundo fórum, né? Eu tenho uma suspeita de que o motivo real por trás dessa campanha de entregar dados biométricos é alimentar a base de dados que Applebaum e Assange e Snowden estão delatando, né, base de dados global. E eu explico por que isso é perigoso e por que isso é plausível no artigo que eu escrevi para justificar o lançamento dessa campanha que eu estou fazendo aqui agora. Então, se você está desconfortável com a situação em relação ao processo eleitoral e você acha que é hora de mostrar a sua indignação, você pode apresentar-se para o recadastramento obrigatório. A Justiça Eleitoral tem, sim, direito legal de convocar cadastramento obrigatório e cassar o seu direito de votar se você não comparecer, mas ela não tem direito de exigir a autorização que ela tinha para lhe exigir os dados biométricos. O próprio Supremo cassou para tirar o voto impresso. Então, a sugestão é que você pegue esse modelo de petição aqui e leve para o cartório, quando você comparecer no recadastramento, e ao invés de botar seu dedo no leitor biométrico, se for o mesmo da primeira fase, fabricado pela Martin Lockheed, a maior empresa de fabricante de armamentos do planeta, a mesma que administra a base de dados que o Snowden delatou, né, dos biométricos que todo o aparelho de espionagem americano está coletando. Ao invés de você botar o dedo nessa maquineta, você põe no balcão uma petição pedindo para o juiz te dispensar da obrigação de entregar dado biométrico e espera ver a resposta dele. E se ele te der uma resposta qualquer, você nos comunica.
nesse endereço aqui, qual foi a resposta dele. A partir daí a gente planeja os próximos passos. Afinal, o TSE inaugurou uma sede nova, caríssima, enorme, que tem muito mais vidraça do que o Itamaraty. O endereço, para quem quiser conhecer melhor o assunto, é esse aqui. Esse não é o endereço mais fácil de ser lembrado. O mais fácil é pelo site do votoseguro.org. Deve ter uma chamada lá, quando você clicar campanha Movimento da Obediência Civil. É para exigir que a Justiça Eleitoral obedeça à lei. Ok? Como? Metendo uma petição no lugar dos dedos. Ok? Muito obrigado.